Eu fui convidado para poder falar sobre o despertar no relacionamento com o outro. O pastor Jorge, no mês de abril, falou sobre o despertar no relacionamento com Deus. E eu não digo somente que fui convidado, eu digo que fui desafiado a falar desse assunto, porque não deixa de ser um desafio estar aqui. Eu chamo-me José Osvaldo Henrique, sou membro da Igreja Batista Vida Nova e gostaria que pudessem realmente esquecer o pastor Jorge, porque pregar depois de pastor é complicado, né? Pois então, a palavra de Deus é clara, é a história de Jonas, e nós conhecemos essa história. Ela é famosa porque normalmente quando falamos de Jonas associamos ao grande peixe, e também essa palavra grande peixe, ela tem sido traduzida como baleia, né? Mas a tradução de baleia não aparece no livro de Jonas, aparece na verdade no livro de Mateus, ok? O livro de Mateus, quando Mateus escreveu, fazendo associação a Jonas, muitos autores e muitos tradutores da Bíblia têm traduzido como a grande baleia, ou uma baleia. E ao longo desses dias eu fiquei pensando, poxa, vou falar sobre o despertar no relacionamento com o outro. O que é que eu hei de falar? E então nesses dias está rolando um jogo assassino, né? Um jogo assassino com o nome a Baleia Azul, né? É um jogo assassino aquele, né? Porque as pessoas que acabam jogando normalmente acabam morrendo. Felizmente, muita gente está sendo salva vamos dizer assim, desse jogo maléfico. E então eu disse, tenho que tocar nesse assunto e falar de relacionamentos. Primeiro, tocar no assunto porque ele está sendo manchetes, entre muitas manchetes, depois da do Kim, né, lá na Coreia do Norte, parece que se tornou a maior manchete, Baleia Azul. Disseram que as pesquisas ultrapassaram o jogo de Barcelona e quem? E Real Madrid. Né? Disseram que as pesquisas no Google ultrapassaram o jogo e está sendo muito procurado o assunto. O que é esse jogo, afinal? Quando vocês vão para a internet, vocês vão descobrir que o jogo trata-se de algo simples a princípio, mas que à medida que a pessoa vai passando nos estágios que vai sendo oferecido no indivíduo, essa pessoa acaba chegando no último estágio. O jogo consiste em 50 fases, né? E as primeiras fases são as mais simples, mas a última leva realmente a pessoa a se suicidar, a se matar. E esse jogo, ele apareceu pela primeira vez em 2015 na Rússia. E disse que hoje na Rússia, esse jogo já tenha matado mais de 100 pessoas. E por sinal, a Rússia é um dos países do mundo onde o suicídio entre jovens tem o maior número. Não sei porquê. A Rússia é o país onde o suicídio de jovens acontece com maior frequência. E esse jogo já trouxe problemas em vários outros países para além da Rússia. Portugal, fala-se 2 casos até o momento, quando eu li ontem isso. O Brasil já se falava em 3 casos de pessoas mortas mesmo, e vários casos de pessoas, de jovens que já começaram a se mutilar, porque uma das fases, ou das várias fases do jogo, é que a pessoa tem que se criar dor, tem que cortar o pulso, desenhar a baleia no próprio corpo, né? Tem que desenhar sobre como é que chama essa parte do corpo? Os biólogos, as coxas, não é? Então, o jogo é ruim demais. Entre outras fases você tem que acordar à noite, às 4 horas, para assistir um filme de terror. Tens que ouvir músicas psicodélicas, não é? Rock que profanam, não é? Coisas ruins, você tem que viver isso. E esse está o jogo, por incrível que pareça, muita gente está a jogar. Mas a pergunta é, se o jogo é tão ruim assim e acaba levando a pessoa ao suicídio, por que ainda assim estão a jogar? O que é que vocês acham? Curiosidade, mas por que as pessoas estão a jogar? Se o jogo não é tão bom assim, por que as pessoas estão a jogar? Forças satânicas, mais. O que é que vocês acham? Só para dizer que o jogo não é um aplicativo, ok? Não é um aplicativo.
não sei como, são grupos fechados nas redes sociais. Os tais jovens que costumam jogar conseguem encontrar esses grupos fechados. E então, os moderadores desse grupo é que começam a colocar o desafio sobre a pessoa, né? E eles selecionam as pessoas minuciosamente, não são qualquer pessoa. Que pessoas são? Qual é o perfil dessas pessoas? O perfil dessas pessoas é de pessoas que perderam a esperança, é de pessoas que estão em depressão, é de pessoas que estão vivendo problemas na sua própria vida que acham que já não tem solução, e é também de pessoas que perderam a esperança. Se vocês olharem para o perfil de quem está jogando o jogo e chegou quase até o final, a maior parte dessas pessoas tem esses problemas. É por isso que vocês não jogaram. Felizmente, amém? Amém? E não aconselhamos ninguém a tentar. Não aconselhamos ninguém a tentar. E então está sendo uma preocupação mundial. E a Globo conseguiu fazer um vídeo que está passando também pelas redes sociais. E eu baixei e eu gostaria de passar para vocês, para termos mais ou menos a ideia do que é que está por detrás desse jogo e que precauções nós devemos ter. O vídeo vai passar, Jami vai nos ajudar. A baleia azul. A baleia, como símbolo do inconsciente, azul, blue, é um termo usado em muitas culturas para designar a depressão. A consciência abarcada pelo monstro, engolida pela depressão. Então, como um meio de fuga mais profunda da realidade dolorosa, o suicídio vira uma cruel opção. Obviamente, é a fuga da luz. Psicopatas criaram este jogo e se aproveitam da extrema vulnerabilidade emocional para exercerem o seu sadismo. Este é o jogo que dá vazão ao desejo de morte de jovens que se sentem sem alternativas e sem um sentido para a vida. A morte, presente na vida como natural, torna-se fixação patológica, doença, uma vez que jovens cheios de vida a enxergam como única alternativa para obter algum mérito em sua existência. Só o amor, a atenção, o olhar, o cuidado podem salvar. É importante prestar mais atenção aos nossos jovens. Nossa sociedade está sofrendo com o consumismo exacerbado, a destruição do nosso patrimônio ambiental. Valores humanitários de convivência saudável, a generosidade humana são menosprezados pela ganância e a ambição desmedida. Qual vida? Para ter sentido estar vivo. O momento pede urgência. O momento pede a presença dos pais, dos professores, dos colegas, dos amigos, da sociedade. Nossos filhos precisam de um futuro com menos ansiedade e com valores reais. Precisamos entrar em suas solidões, precisamos nos importar com suas reclusões e abraçar suas angústias. Precisamos ser pais presentes. Precisamos dar condições para as famílias se relacionarem com tempo, com qualidade, com profundidade e amizade. Precisamos resgatar o sentido de estarmos vivos nas coisas mais simples e singelas, em um abraço, em um sorriso, em uma canção que se canta junto, em uma refeição que se faz entre irmãos, em um espírito de compaixão. Precisamos nos perceber pertencentes a uma comunidade. Somente assim, então, poderemos afogar este jogo maligno, porque ele sim terá perdido totalmente o sentido. Deu para entender o vídeo, né? O vídeo apresenta problemas e apresenta só solução, né? Qual é a solução? Nos relacionar mais. Dar carinho, mais. Menos ansiedade, mais. Demonstrar amor. Foi o texto que nós lemos no início, né? Demonstrar amor. E eu me perguntei, que associação eu posso fazer do baleia azul e o despertar no relacionamento com o outro? E me disseram que você vai falar o mês todo, então eu tinha que criar vários assuntos para poder falar. Aliás, foi-me sugerido assuntos, não é?
e me disseram hoje você vai ter que falar sobre o amor ao próximo. Mas eu disse, eu vou falar o quê? É sobre relacionamentos. E então eu disse para mim mesmo, eu tenho que chegar para os meus irmãos e lhes dizer assim, nós precisamos nos relacionar. Enquanto homens, precisamos nos relacionar. Mas por que nós estamos a viver solidão então? Porque Baleia Azul fala de pessoas que são solitárias, não é? E elas encontram refúgio justamente nesse jogo. E essa solidão, ela advém de quê? Essa atriz, ela acabou dizendo que há necessidade das pessoas encontrarem uma comunidade e terem um sentido de pertença e dizer, eu pertenço nesse lugar. Comunidade, estamos a falar de pessoas. Eu disse, ao falar de relacionamentos, o que é que eu vou falar para os meus irmãos? Então me veio justamente o texto de Jonas e o facto de que Jonas era servo de Deus, era a pessoa a quem Deus aparecia e falava assim, Jonas, eu te preciso agora e eu quero que você vá até Nínive e pregues lá a salvação, porque aquele povo está cheio de pecado. E o incrível que acontece na vida desse tal Jonas é que ele tinha os mesmos problemas que nós hoje temos. Servo de Deus, filho de Deus, mas era uma pessoa que tinha raiva, vivia só. E quando Deus veio falar com ele que eu quero que você faça a minha vontade, a primeira coisa que Jonas fez foi o quê? Fugir. Por que Jonas fugiu? Porque ele não queria ir até Nínive. Ele fugiu porque sabia que chegando até Nínive e falar de que Deus trouxe a salvação também neste lugar, as pessoas iriam se converter. É uma coisa estranha que eu vejo assim na vida de Jonas, é o facto de que ele não queria que os ninivitas se convertessem. Historicamente, Nínive é um local, ou seja, é um lugar, é um país que praticamente era inimigo de Israel, era uma terra inimiga de Israel. E ainda, historicamente, nós vemos Nínive como sendo um lugar onde se praticava muita iniquidade, muito pecado. E para além disso, era um povo rico e povo forte. Significa dizer que numa guerra, os israelitas, eles poderiam perder. Então, os israelitas tinham medo de ir até Nínive. Por uma razão era essa. Mas eu não consigo entender a razão real que levou Jonas a dizer assim, Senhor, eu não vou porque eles vão se converter, eu não quero que eles se convertam. Mas o processo da ida de Jonas até Nínive mostra Jonas pedindo a morte durante 3 vezes. A minha pergunta é, uma pessoa que também tem Deus, tem um relacionamento bem próximo com Deus, também vai acabar pensando assim, tipo esses cambas que estão a jogar o Baleia Azul. Por incrível que pareça, aconteceu com Jonas. O primeiro versículo é o versículo 8. Podemos ver o versículo 8. Do primeiro capítulo. Diz que então lhe disseram, declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és? Ele responde, no versículo 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Mas quando chegamos no versículo 15, diz que então pegaram Jonas e o lançaram ao mar e o mar cessou a sua fúria. Mas só colocaram Jonas sobre o mar, porque Jonas disse no versículo 12, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. É o primeiro momento que Jonas pede morte. Parece que o texto não está a falar de morte, mas ele está a dizer assim, me coloquem no mar, o vosso problema vai ser resolvido. Mas eles não sabiam que Jonas estava continuamente fugindo do Senhor, e ele queria morrer. A Bíblia diz que eles já estavam distantes e então o mar se enfureceu e eles faziam de tudo para voltar em terra, já não dava. E vocês acham que alguém num mar tempestuoso iria conseguir chegar à margem? Não, não iria chegar à margem. E então, quando nós chegamos no versículo 4, a Bíblia mostra que ele foi até Nínive, depois que a baleia, podemos usar a palavra baleia, engoliu ele e depois cuspiu em terra. Ele foi até Nínive, pregou lá em Nínive e diz assim, arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, o Senhor
irá destruir Nínive em 40 dias. E a Bíblia mostra que todos se converteram, inclusive o rei de Nínive. Todos se converteram. E ele, como já andava amargurado da vida, faz uma oração de novo para Deus. Eu sabia, Senhor. Eu não queria ir até Nínive, por isso fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e o Senhor é cheio de compaixão. Por outras palavras, está dizendo assim, eu não queria que o povo ninivita pudesse experimentar da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, do amor do Senhor. E ele disse assim que, se o Senhor salvou esse povo, então é melhor que eu morra, porque eu não consigo ver isso, está me dando nojo, por outras palavras. É o que o Jonas estava a dizer para o Senhor. É melhor que eu morra. Eu disse para mim mesmo, poxa, mas como é que um homem de Deus vai pedir isso para que o próprio Deus lhe mate? Quando devia chegar até o coração de Deus e dizer assim, o que o Senhor ama, eu também devo amar. Mas ao contrário de Jonas, ele estava justamente olhando para um povo que não merecia. Foi a segunda vez que Jonas então pede a morte dele. A terceira e última, ainda no capítulo 4, é quando o Senhor faz crescer uma trepadeira sobre ele, porque lá no Oriente, no lugar onde estava, em Nínive, fazia muito sol e fazia muito vento. E então o vento batia sobre ele e vocês sabem que no deserto não dá para ficar descoberto. Então o Senhor faz crescer uma trepadeira e essa trepadeira faz uma sombra onde ele ficou descansando. E então o Senhor mandou uma larva que comeu da trepadeira e a trepadeira secou. E ele ficou muito nervoso com o Senhor de novo. Jonas era amargurado da vida. Ficou muito nervoso, disse, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu quero morrer, eu não quero aguentar esse vento, esse sol sobre a minha cabeça. Eu não quero. É melhor que eu morra. Olha, no livro de Jonas ele pede a morte por 3 vezes. Por 3 vezes. Eu disse, afinal não é só ser filho de Deus, que afinal os problemas também nos acompanham, né? Era o problema de Jonas. Homem ao qual Deus aparecia e falava. Homem cheio de problema, ao ponto de quê? De desejar a morte. Mas o Senhor lhe diz assim, Jonas, há pouco tempo eu fiz crescer essa planta, porque a Bíblia diz que Deus fez crescer a planta no mesmo dia e dia seguinte mandou a larva que comeu da trepadeira e então o Senhor diz assim para Jonas, essa trepadeira aí cresceu ontem e hoje morreu, você tiveste compaixão dela, eu não terei compaixão de todo esse povo que vive em Nínive. Então Deus estava mostrando algo para Jonas. E eu gostaria que meditássemos justamente nisso. Primeiro, as pessoas que estão jogando baleia azul são pessoas com problemas. Problemas que para elas a solução é a morte. Jonas vivia também o mesmo problema. Ele, não sei como cresceu, como viveu, não sei o que aconteceu com a vida dele, só sei que ele era um profeta de Deus. Nós não conhecemos a história dele antes de Deus chamá-lo para ir para Nínive. Mas dá a impressão que ele viveu decepções, viveu problemas, viveu traumas, viveu medos, que quando encontrou o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, ele achou que não era digno e que ninguém mais era digno. E então, quando Deus lhe chama para ir para Nínive, Deus, na verdade, estava traçando um plano para restaurar a própria vida de Jonas. Não era só a vida dos ninivitas. Com isso, quero vos dizer o que, irmãos? Essa associação entre Jonas e baleia azul é que, tal como Jonas, todos nós temos um problema e Deus quer resolver. Amém? Todos nós temos um problema, temos um medo, temos uma frustração, né? Temos uma ansiedade, temos alguma coisa que nos corroe, que nos faz perceber Deus de forma ofuscada. E esse Deus que está nos chamando para se relacionar com o outro, esse Deus que está nos dizendo assim, Orivaldo, eu quero que você se relacione bem com o outro. E esse bem é aquele que nós lemos no início, no texto de 1 João. Tem que se viver com o outro em amor. Você tem que amar o outro. Eu não sei por que Deus chama uma pessoa com problema para amar outra pessoa com problema. Eu não sei por que Deus escolheu isso.
Mas é justamente o que Deus escolheu. Estava dizendo assim para Jonas: você está cheio de problemas, mas vai ter que ir para Nínive, onde tem outras pessoas com problemas. É o que eu li e pude entender em Jonas. Que você tem problemas graves. E Jonas não sabia que tinha problema. Né? Ele não sabia. Para ele estava tudo bem. E inclusive relutava com Deus. Ah, Senhor, você age mal, você... Os ninivitas não merecem, como se ele tivesse razão, né? Mas não, Deus estava justamente chamando Jonas para curar Jonas. E por meio de Jonas curar Nínive. Então eu disse, Senhor, é isso. Nós precisamos agir com as pessoas, nos relacionar com as pessoas, porque o Senhor quer nos curar. Primeiro a nós e depois os outros. Mas primeiro precisamos perceber que todos têm um problema e o Senhor quer resolver esse problema. No despertar do relacionamento ou no relacionamento com o outro, a primeira coisa que precisamos saber é que todos nós temos problemas. Eu me lembro que uma vez estava a conversar com o líder de louvor da minha igreja, e ele dizia assim, eu não suporto esses líderes de louvor, esses ministros de louvor, eles são difíceis. E por sinal eu também pertenço ao Ministério de Louvor, então também estava a falar de mim. Então eu disse para ele, meu irmão, onde tem pessoas é complicado. Problema mais problema devia ser igual a problemão. Mas o Senhor está dizendo assim, que problema mais problema tem que ser igual a só, não sei como, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jonas é que quando nós decidimos viver longe de Deus, a nossa vida se transforma no jogo A Baleia Azul. Amém? Concordam comigo? Quando vivemos longe de Deus, quando decidimos viver longe de Deus, a nossa vida todos os dias se transforma no jogo Baleia Azul. Você só não morre porque Deus quer te restaurar. O que é que aconteceu com Jonas? Jonas, sai da tua terra agora onde você estava para Nínive. Não, Senhor, eu não vou. O Senhor lhe mandou para Nínive. O mapa mostra que Nínive era do lado esquerdo e Jonas estava indo para o lado oposto. Não sei se era do lado direito e ele estava indo para o lado oposto. Mas era mais ou menos assim. Ele devia apanhar um navio que levava para um lado e ele estava indo para o outro. E a Bíblia diz que ele queria fugir da presença do Senhor. Mas quando chega no capítulo 2, ele descobre o quê? Que é impossível fugir da presença do Senhor. Porque ele começa a fazer aqueles salmos. Na verdade, é os salmos. É igualzinho ao salmo de Davi, que diz que mesmo que eu for à profundeza da terra, aí o Senhor está. Eu não consigo fugir ao Senhor. É? Na verdade, o que nós, enquanto homens, fazemos não é fugir, é ignorar Deus. Porque nós não conseguimos fugir de Deus. Nós ignoramos Deus. Então, lá no ventre da baleia, do grande peixe, ele começou a orar, Senhor, eu orei e o Senhor me atendeu. E o Senhor me atendeu, e o Senhor me atendeu. Do Senhor vem a salvação. O Senhor ensinou alguma coisa para Jonas. E então a baleia cuspiu Jonas. Né? Cuspiu Jonas. Mas vejam lá, antes que a baleia cuspisse Jonas, que problemas ele teve? Primeiro, a tempestade no mar, não é? É um dos desafios da baleia azul. Sabem qual é o desafio da baleia azul? Um dos desafios é que você tem que acordar à madrugada, para além de ver o filme, você tem que ficar subir sobre o teto e ficar na ponta da cobertura. E você tem que se tirar foto, depois mostrar para o moderador de tal grupo. Aí você escorrega, cai e já não tem foto para mostrar, né? E parece que a intenção deles era te matar antes do dia. E aliás, o dia da morte, quem escolhe é o próprio moderador. Você passa pelos 49 dias, quando chega no 25º ou 6º, ele te dá o teu dia da morte. E você tem que concordar. E o jogo é tão macabro, tão ruim, que a sua, vamos dizer assim, o desejo da pessoa continuar é o facto de que ele vai se ferindo aos poucos e a pessoa vai ganhando o que? Resistência à dor. Ele vai ganhando resistência à dor até chegar o dia da sua morte e ele já não tem mais nenhum sentimento. Já se feriu durante 49 dias. Já passou por situações ruins durante os 49 dias. E quando chega o último dia, se matam mesmo. A Rússia, dizem que são 130 pessoas que se mataram por causa do jogo.
Portugal são 2 pessoas e no Brasil 3, que estão totalmente associados ao jogo. Por que dizem que está associado ao jogo? Porque essas pessoas acabam escrevendo uma carta de despedida. E quando vão olhar no WhatsApp, vão olhar no Facebook dele, acabam percebendo que estava envolvido desde o início. Quando nós decidimos viver fora da presença de Deus ou ignorar Deus, é isso que acontece nas nossas vidas. É isso que acontece. Primeiro, turbulências nas nossas vidas. Foi o que aconteceu com Jonas no barco. Segundo, você que foi chamado para se relacionar com as pessoas, vai viver distante das pessoas. Jonas teve que ser expulso de onde? Do barco. E foi lançado para onde? Para o mar. Não só foi lançado para o mar, mas a Bíblia fala que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Eu não sei como é que é a barriga de um peixe. Eu assisti um filme, não sei, é o Pirata das Caraíbas, não. Agora me esquece qual é o filme que eu vi, mas esqueci o título. Mas é de um grupo de pessoas que entram na barriga de um bicho, né? E eles lutam para sair dentro daquela barriga. E a barriga daquele bicho era tão ruim que era ruim ficar lá. Era ruim, que era ruim de ficar lá. Estou a repetir as palavras. Mas eu acho que o estômago de alguém não é tão bom. Ou você ouve barulho daí, ou vai sentir cheiro daí, né? Isso é estômago, né? E é onde ele estava. Eu acho que eram 3 dias ruins da vida dele, ao ponto de ele clamar: Senhor, me salve. E o Senhor salvou. Pelo menos 2 coisas eu consigo perceber na vida de Jonas. A primeira é que todos têm um problema e Deus quer resolver. A segunda é que quando nós nos afastamos e ignoramos Deus, sempre teremos que viver o ruim da vida. Sem Deus é pior. Não é que nós não vamos viver mal, não é? Não vamos viver as aflições que Jesus disse. Não é isso. Mas sem Deus é pior. E foi justamente o que aconteceu com Jonas. Terceira coisa, o que é que nós podemos aprender também? É que quando Deus envia-nos a outras pessoas, Deus, na verdade, quer que nós aprendamos mais sobre quem Ele é e quem nós somos. Deus enviou Jonas a Nínive e disse assim: fale para esse povo que eu quero salvar. E Deus realmente salvou aquele povo. E Jonas ficou muito triste. E o Senhor estava dizendo para ele que esse é o teu problema. Esse é o teu problema. Deus, quando nos envia ao outro, é porque quer que nós conheçamos mais Deus e nos conheçamos a nós mesmos. Em contrapartida, Jonas passou a conhecer Deus. Quem era Deus? Ele conseguiu definir muito bem Deus. No capítulo 4, podemos abrir de novo? O capítulo 4, Jonas faz uma descrição clara de quem é Deus. Capítulo 4, o versículo 2. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo. Olha, ele está definindo Deus. Eu sei que és Deus compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor. Ele sabia quem era Deus. E ele, ao definir Deus, com certeza estava a se definir a si mesmo. Estava dizendo: Senhor, eu não sou nada disso aqui. E vocês podem dizer assim: mas como é que alguém que era filho de Deus estava se definindo desse jeito? Era a realidade de Jonas. Amém? Quando Deus nos envia para as outras pessoas, estamos a falar de despertar no relacionamento com o outro. É porque Deus quer se revelar a nós e quer nos revelar a nós mesmos. Amém? Quarta coisa, o despertar no relacionamento com o outro começa com Deus. Nós não podemos amar o outro, estamos a falar de amor. Nós não podemos amar o outro se Deus não transferir esse amor dele nas nossas vidas. Amém? E é o texto que nós lemos em 1 João capítulo 4, que nisso nós conhecemos o amor, que o próprio Deus enviou o seu Filho e por isso nós também devemos amar os nossos irmãos. Tal como Deus nos amou, nós devemos amar também os outros. Até tem um outro texto de João, eu não sei porque João fala muito do amor, tanto o Evangelho como as suas epístolas.
em 1 João 3,16, né? Todos conhecem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 1 João 3,16 é bem interessante. Ele diz assim: nisso conhecemos o amor, que se Deus deu o seu próprio Filho, nós precisamos dar as nossas vidas por amor aos outros. É bem forte. Tal como Jesus morreu por nós, nós também devíamos dar nossas vidas pelos outros. Quantos Jonas nós somos? Quem quer dar a vida dele aqui pelos outros? É forte. Dar a vida é mesmo morte. Você tem que dar a tua vida por amor aos outros. Quem quer dar a sua vida? É difícil. É uma decisão que todos nós teremos que tomar um dia. E é o que o Senhor está esperando de nós. Se realmente você foi amado, você deverá amar assim também. É forte isso, é duro. Então essa é outra coisa que nós podemos aprender aqui. No despertar, no relacionamento com o outro, precisamos entender que tudo começa com Deus. Amém? Amar o outro é difícil, não é fácil. É difícil. Começa com Deus. A Bíblia diz justamente que Deus nos amou e enviou Jesus. Enviou Jesus para que nós também pudéssemos amar os outros. Amém? Essa foi a quarta coisa. A quinta coisa que nós podemos aprender é que Jesus jogou a baleia azul por nós, para que nós não pudéssemos jogar mais. Amém? Amém? Jesus jogou a baleia azul por nós, para que nós não pudéssemos jogar mais. E Jesus não só jogou, ele foi até o fim, morreu. E o baleia azul leva as pessoas a morrer. Jesus morreu, mas Jesus não permaneceu na morte, ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver. Amém? E essa é a alegria que nós temos hoje, de que o Senhor nos deu vida e vida eterna. Amém? Temos que nos apossar disso. Jesus morreu justamente por nós para que nós pudéssemos viver. E a última coisa que nós podemos aprender também é que no despertar, no relacionamento com o outro, amar é um mandamento. Lemos lá também em 1 João capítulo 4 no início. De que é um mandamento. Precisamos amar o outro porque é um mandamento. O Senhor está nos mandando amar o outro. Amém? Então, no despertar do relacionamento com o outro, precisamos saber essas coisas, irmãos. Eu disse que, olha, eu vou falar isso para os irmãos, vou fazer associação com o jogo que está a mexer com todo mundo e dizer mesmo para os irmãos que, primeiro, todos nós temos um problema e Deus quer nos curar. Não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. Segundo, Deus é alguém que quer uma presença contínua nas nossas vidas, ou seja, Deus quer que nós vivamos com Ele continuamente, porque se vivemos fora de Deus, nós vamos viver sempre o pior. Viver os problemas com Deus é melhor, porque Deus vai sempre te levantar, Deus vai te dar sempre a força para você continuar a caminhar. Terceiro, alguém lembra da terceira coisa que falamos? Estamos a concluir, mas alguém lembra da terceira coisa? Hã? Falar é difícil, porque quando você expõe alguma coisa de forma como eu estou a fazer, não é uma pregação, uma exposição, as pessoas só captam 20% do que está sendo falado. É difícil, mas eu estou a falar por passo justamente para nos facilitar. Já falei da primeira, vamos lá. Segunda também já falei, a terceira. Deus nos envia as outras pessoas para quê? Para aprendermos mais sobre Deus e sobre nós. Quarta, o despertar no relacionamento com o outro começa com Deus. Nós não podemos amar as outras pessoas sem que Deus transforme primeiro os nossos corações. Quinto, Jesus jogou a baleia azul e foi até a morte. Mas ele reviveu para que nós pudéssemos viver. Amém? E sexto, por último, amor é um mandamento. Não sei que problema você tem, não sei se você já pensou em suicídio, não sei se você já andas frustrado com uma questão que está assolando a tua vida. Às vezes é o relacionamento em casa, com seus pais, com seus irmãos. Às vezes perdeste alguém e essa pessoa você amava muito e hoje já não consegues pensar em amor, em esperança. Se calhar você perdeu a esperança de várias outras coisas. Se calhar você não consegue justamente vencer na vida. É escola, reprovas, é empregos, não encontras. É namorada, não encontras. É namorado, não encontras. Às vezes já estás decepcionado de várias outras coisas. Fica sabendo que isso influencia a tua vida e às vezes vai definir a pessoa de Deus na tua vida.
O que eu quero que você saiba nesse momento é que Deus está ansioso esperando por você para que você possa contar para Ele tudo isso. Amém? O que eu quero que você perceba também é que Deus, como Jonas disse, é tão paciente, compassivo e tão amoroso que Ele não vai te deixar embaixo. Por isso eu gostaria que você se levantasse essas horas para podermos orar juntos. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar juntos porque realmente Deus é o único que pode resolver os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas frustrações, a depressão, o problema que você esteja vivendo. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria de orar e você concordasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças e louvar o teu santo nome porque o Senhor é amor. E esse amor nos tem cuidado todos os dias, mesmo que nós não tenhamos percebido e o tempo tem passado, o Senhor nos tem livrado de situações que nós nem sequer temos realmente parado e dizer obrigado, Senhor. O Senhor nos tem cuidado de multiformas, Pai Santo, mas nós não temos sido gratos e queremos te louvar por isso, pelo facto de ainda estarmos vivos. Isso só demonstra que a obra do Senhor em nossas vidas ainda não terminou. Queremos te dar graça, Pai Santo, porque apesar dos problemas que nós temos, nós aprendemos que o Senhor está sempre próximo, como esteve próximo de Jonas, e o Senhor está disposto para mudar as nossas vidas. O Senhor, afinal, colocou as pessoas ao nosso redor, e o Senhor nos enviou as pessoas para que nós possamos conhecer quem é o Senhor e quem somos nós. E nós conhecemos o Senhor, que o Senhor é poderoso e nós somos fracos. O Senhor é forte e nós somos fracos. Nós dependemos do Senhor. As nossas vidas realmente são complicadas, Senhor. São vidas de jovens como nós que estão a se perder lá fora. Mas se calhar nós estamos aqui porque precisamos também da mesma solução, Senhor. Por isso queremos dar graça por essa oportunidade e queremos colocar todos os nossos dilemas, os nossos medos, as nossas frustrações em Tuas mãos, para que possamos encontrar esperança, encontrar propósito nas nossas vidas e continuar vivendo para a glória do Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém? Que Deus grandemente nos possa abençoar e que possamos viver para o Senhor sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Podemos tomar nossos assentos. Obrigado. Então, que Deus ricamente nos abençoe. Próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, o encontro está marcado. Amém? Ide em paz.